Olá, como vai? Eu sou o professor Edson Botelho, de Língua Portuguesa, direto dos estúdios do Sou Concurseiro, e vou passar, iniciando para vocês um módulo completo de Língua Portuguesa, o terror de muitos alunos em concursos públicos, e não sei por quê. Às vezes eu converso com os alunos e falo, professor, eu não sei língua portuguesa. Eu pergunto, como é que você fala então, né? Eu não consigo aprender língua portuguesa. Eu pergunto, então, como você chegou até aí? Porque se você está em uma sala de aula para concursos públicos, você é formado de ensino fundamental, ensino médio ou superior. Inclusive está certificado. Aí você vem dizer para mim que não sabe língua portuguesa? Esse é o primeiro tabu que nós vamos tirar a partir desse módulo. Língua portuguesa você sabe, porque você se comunica muito bem, manda mensagens em WhatsApp, conversa com todas as pessoas, discute, briga, então você sabe articular ideias. O que você precisa, na realidade, são orientações para fazer uma prova de concurso público, de ensino fundamental, médio ou superior. Pois hoje, em pleno século XXI, ainda há alunos que estudam língua portuguesa como estudavam no ensino médio, né? Muito cuidado com isso. São objetivos diferentes, formas diferentes de estudar, inclusive material didático diferente. Então, muito cuidado com isso. Quando você estuda para o ensino médio, você vai trabalhar competências e habilidades necessárias para o ingresso no curso superior. Já o concurso público, eu vou testar se você tem capacidade de transformar atos administrativos em expedientes, ou seja, em documentos. Então isso é muito básico. Nós não podemos misturar as coisas. Se você prestar atenção, até o material é diferente porque a forma de cobrar as questões são diferentes. Hoje o ensino médio, com o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, ele visa muito a interpretação, ao raciocínio lógico. Já os concursos, eles também têm um pouco disso, mas ainda são questões que envolvem um pouco de gramática, só que uma gramática diferente, uma gramática mais aplicada. Por isso é fundamental que você entenda três coisas nesse exato momento, que são as condições, ou melhor, as orientações curriculares, as condições necessárias para você compreender uma prova. Você tem que ter noção que existe a parte linguística, que é a parte gramatical, onde nós temos que estudar um pouco de fonética, ou melhor, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Sem esquecer as estruturas do texto, os tipos de texto, narrativo, descritivo, dissertativos, injuntivos e expositivos, e as condições sociopragmáticas discursivas de um texto. Por quê? Sócio, né? Algo que você vai ter que entender desde já é que as bancas que são responsáveis pelas provas de concursos públicos, elas trabalham de forma diferente, costumam cobrar formas diferentes sobre o mesmo assunto. Então, vamos a um exemplo. Vamos começar com um tipo de texto. Se você tem, por exemplo, a VUNESP, né? Ela trabalha com textos expositivos, 90% deles tirados das fontes do próprio São Paulo, né? Como a Folha de São Paulo, a Gazeta de São Paulo, e são textos muito fáceis. Lógico que ela terá outros tipos de textos também, mas a maioria é em relação a isso. Muito bem. Se você pega, por exemplo, uma prova CESP, são textos bem mais fáceis, são textos tirados de blogs, de jornais, revistas, uma leitura muito boa. Agora, se você vai para a FCC, por exemplo, você terá um texto um pouco mais pesado, porque são tirados, inclusive, de revistas que nós não temos acesso, uma circulação muito grande. E isso, às vezes, prejudica o trabalho de leitura, interpretação e compreensão de texto, visto que são textos muito pesados, tirados de revistas como a Sênior, que nem em banca elas circulam, Carta Capital, periódicos, e isso faz com que o aluno tenha até um pouco de dificuldade de leitura. Outro ponto também é a gramática. A FCC, a Banca Fundação Carlos Chagas, ainda cobra aquela gramática tradicional. Já a CESP, ela cobra uma gramática mais aplicada, uma gramática pesada. Às vezes eu encontro pessoas que falam, você vai fazer CESP? Não estude gramática, CESP não quer gramática. Muito cuidado. CESP ainda é uma prova muito gramatiqueira. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês agora, que é a pergunta que todos os alunos, quando entram em uma sala de aula, costumam falar. Vamos lá? De olho na tela. Exatamente. Como estudar português para concursos públicos? Será que é a mesma forma que eu tenho? E olha só uma pergunta que muitos alunos fazem, né? Por que é difícil compreender gramática? Ora, muito simples, né? Porque você estuda gramática por regras. E não é assim que se estuda. Volta para mim, Marcos. Quando você está trabalhando língua portuguesa, você deve ter atenção a tudo.
tá? Mas não concentrar especificamente em regras. Porque vocês aprendem as regras na sala de aula, mas quando saem parece que dá um branco, um vácuo que eu não consigo entender. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar a parte de regência, que é uma parte da sintaxe, né? O que a regência estuda? O relacionamento dos verbos ou dos nomes em complementos, né? Do verbo com seu complemento, do nome com seu complemento. Então, todos vocês sabem, todos vocês aprenderam que verbos de movimento pedem a preposição a, certo? Quem chega, chega a, quem retorna, retorna a, quem vai, vai a. Mas, hora em vez, eu encontro um aluno que diz: Edson, posso ir no banheiro? Ora, senhores, no você vai ficar lá dentro. Ou então, né, a polícia subiu no Morro do Alemão para fazer um trabalho de pacificação. Já vi várias vezes isso, né? Ela não subiu no morro, ela subiu ao morro. E as pessoas às vezes falam: Edson, mas isso é bobagem, ninguém diz mais que eu vou no banco, eu vou ao banco. Concordo com você. Mas muitas pessoas que vão ao banco, elas chegam em casa cansadas. Como que isso procede se o verbo é o mesmo, né? Então, se você vai ao banco, a partir de hoje você vai chegar a casa, tá bom? Ótimo. Por quê? Porque são verbos de movimento que pedem a preposição a. Então, a partir de hoje, eu quero que você estude português dessa forma. Olha que maravilha. Eu quero, eu sempre orientando você e você subindo uma escada, certo? É a escada do sucesso. Então, eu quero que você comece por fonologia. Por quê? A fonologia vai estudar os sons produzidos pelos seres humanos e suas variações. Também quero que você estude logo em seguida a morfologia. Vou explicar cada uma delas, não se preocupe. E depois a sintaxe. Aí você reparou que entre o número 3 e o número 4 existe um espaçozinho, né? Muitos alunos falam: isso é uma falha do desenho. Não, não é. Eu garanto a vocês que quando vocês terminarem sintaxe, você não precisa estudar mais língua portuguesa. Tá? Ou seja, você começa com a fonologia, depois a morfologia, depois a sintaxe e pronto, acabou. Mas por que eu segui a escada? Mostra aí de novo, Marcos, a escada. Com ortografia. Porque hoje a ortografia, ela praticamente é a rainha de concursos públicos. Todos os anos os concursos públicos elegem alguém. Hoje foi a ortografia. Por quê? Nós estamos perdendo, né, todo o poder de escrita devido às redes sociais, né? Volta para mim, Marcos. Por quê, gente? Se você prestar atenção, as redes sociais hoje elas são muito práticas, você não pode jogar pedra nelas, tá bom? Mas se você prestar atenção, eu tenho o WhatsApp. Você digita 2 letrinhas, aparece a palavra inteira. Então hoje, muitas pessoas estão com dificuldade em escrever terminações, como por exemplo a terminação agem, certo? Que é grafado com G. Mas se você pedir para alguém escrever clonagem, pastagem, folhagem, agiotagem, estiagem, vai ser um mix de G, J, J, G, G, que vai ser um inferno, né? Então, isso por conta das redes sociais. A terminação são, que eu tenho com cedilha, S, SS. Se eu pedir para vocês escreverem traição, obtenção, abstenção, transgressão, violação, vai ser um mix que até X vai sair. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. A ortografia, ela passa a ser para nós fundamental. E por último, o que eu tenho, Marcos? As questões. Exatamente. Muitos alunos às vezes não sabem como estudar. Mas, se você vai fazer uma prova para a IBFC, vai fazer uma prova para a FGV, uma prova para a SESGRAN-Rio, você tem que estudar pelas provas dessas bancas. Então, quem é SESGRAN-Rio, baixe as provas da SESGRAN-Rio e comece a resolvê-las. Mas isso depois que você transpor toda essa escada, tá bom? Comece com a fonologia, depois com a morfologia e a sintaxe. Vamos ver por quê? Volta para mim. Porque quando você trabalha a fonologia, cuidado, você não vai trabalhar a fonética, tá? A fonética estuda o aparelho fonador. Então você vai ver, né, zona de articulação, ou melhor, modo de articulação, zona de articulação, cavidades, oral nasal, palato, tudo isso você vai estudar. Isso não é assunto de concurso público, certo? Na realidade, você vai estudar a fonologia. Né? Por quê? A fonologia ela vai estudar as diferenças fonéticas, né, as diferenças de sons que você emite e a variação desses sons. Não é interessante isso? Por quê? Quando você, por exemplo, emite a vogal E, né, ela vai ter 4 sons diferentes. Ela vai ter o som de E, I e a forma nasal EN. Olha que interessante. E se você prestar atenção, é um alerta que eu faço para você hoje. Você vai precisar
melhorar um pouco a pronúncia, porque muitas vezes a nossa pronúncia fica a desejar. Nós temos, por exemplo, o fonema R, né? Dificilmente as pessoas pronunciam esse fonema quando quando ele aparece no final de uma palavra. Por exemplo, as pessoas têm a tendência de falar mulher, mulher. A pronúncia não é mulher, a pronúncia é mulher. A pronúncia não é flor, é flor. Então você não pronuncia o R, né, no final. Mas Edson, o que isso tem a ver com a nossa história? Ora, muito, né, senhores? Porque se você grafar bem, você vai pronunciar bem a palavra, mas se você escrevê-la mal, você vai... ou melhor, se você pronunciá-la mal, você vai escrevê-la mal. Então, cuidado com isso. Há uma relação que você tem que ter muito cuidado. Os ditongos, por exemplo. O que é o ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal. Ou uma semivogal mais uma vogal, que mais tarde nós vamos ver isso. Isso é muito perigoso, né? As pessoas não pronunciam, principalmente quando se trata de nomes próprios, né? Como é que são pronunciados? Sônia, Tânia, Vânia. Cuidado, Lígia. As pronúncias são Sônia, Tânia, Vânia, Lígia. Então, vamos começar a melhorar isso. Qual a dica que eu dou para vocês? Simples, né? Vamos fazer uma leitura em voz alta todos os dias enquanto nos preparamos para os concursos públicos? Ora, senhores, concurso público é uma questão de dedicação. Não é algo milagroso que vai acontecer. Não, uma dedicação que você tem durante alguns meses. Então, todos os dias você pode ler, olha, 15 dias. 15 dias é o suficiente. Leia um texto, apenas por 1 minuto, para você não cansar o aparelho fonador, né? Leia um texto em voz alta para que você articule, porque esse aparelho aqui está adormecido, está enferrujado, está sedentário. Então, chegou a hora de você exercitá-lo, tá bom? Então, eu vou dar uma orientação para vocês de como são questões de fonéticas hoje em concursos públicos. De olho na tela, eu quero tela inteira. Vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras têm uma sílaba com som de Z. Olha aí, o som, hein? Então, vamos ver aqui, dá uma pensada aí e vamos responder, certo? Opa, vamos lá, olha o tic-tac aí do relógio. Vamos começar com a letra A. Eu tenho peso, Z. 15, som de Z. Exame, som de Z. Mas cuidado, eu tenho luxo, som de CH. E zelo, som de Z. Entendeu o exercício agora? Vamos agora para a segunda, letra B. Esposo, som de Z. Confuso, som de Z. Êxito, som de Z. Mas eu tenho passeio, som de S. Isso é fonologia. 13, na letra C, som de Z. Missa, som de S. Mesa, som de Z. Casebre, som de Z. Na letra D, eu tenho exato, som de Z. Exílio, som de Z. Pose, som de Z. Cozer, som de Z. Frase, som de Z. Letra D. Letra E, curioso, som de Z. Exercício, som de S. Massa, som de S. Casa, som de Z. Então, assinale a alternativa em que todas as palavras têm em uma sílaba o som de Z, ficamos com a letra D. Eu quero chamar a atenção para você para esta palavra, cozer, né? Cuidado, tá? Eu tenho cozer e cozer. Aí eu pergunto, você cose ou cose, né? Olha que interessante. O que é cozer com S? É costurar. Cozer com Z, cozinhar. Olha a diferença? Então, se eu perguntar a você, você cose ou cose? Eu estou perguntando se você costura ou cozinha. Tudo bem? Volta para mim agora. Ótimo. Isso foi uma noção de fonologia para vocês. E a fonologia, ela vai vai cair direto em duas questões bem básicas da língua portuguesa, que é a ortografia e a acentuação gráfica. Por quê? Se você não pronunciar bem a palavra, é evidente que haverá um problema de som. E haverá um problema de sílaba tônica para localizar, então fica perigoso. Vamos ver isso na aula de acentuação gráfica. Já a morfologia, o que você vai estudar aqui? Na morfologia você estuda a estrutura, a formação da palavra, mas o que os concursos públicos querem realmente é a classificação das palavras, as famosas classes de palavras. O que é peculiar na morfologia
é que você vai estudar a palavra de forma isolada. Como assim? De olho na tela. Você vai estudar os verbos, as interjeições, os pronomes, o advérbio, o artigo, o adjetivo, a preposição, o numeral, a conjunção, muito perigosa, e os substantivos. Só que comigo você não vai estudar isoladamente, uma por uma. Não, não, não. Isso é coisa do século XIX, século XX. Hoje nós vamos estudar de uma forma mais moderna. Se é uma classe, classe não pode ser isolada, certo? Então, como é que nós vamos estudar? Olha aí. Sabia a forma correta? Olha só que maravilha. Eu quero que você divida as classes de palavras em 3 grupos. As classes básicas, as dependentes e as de ligação. O que são classes básicas? Aquela que eu não posso viver sem. Tenho que ter em todo momento. Quem são? O nome e o verbo. Tudo vai cair a partir desses 2 pontos. Ou é um nome ou é um verbo. Depois, cuidado que eu estou fazendo uma pequena exposição. Depois nós vamos falar de classes de palavras de uma forma bem mais aprofundada. Depois nós temos das classes dependentes. Por que elas são dependentes? Observe isso aqui. Meu. Passei alguma mensagem para vocês? Evidente que não, não dá para entender. Mas se eu colocar de repente meu carro, a mensagem ficou mais clara, né? É qualquer carro? Não. Qual é o carro? É o meu carro. Então eu noto que meu é uma palavra dependente de carro. Carro é um verbo ou um nome? É um nome. Então, se carro é um nome, meu só pode ser um artigo, um numeral, um adjetivo ou um pronome. É assim que nós vamos trabalhar. E a dependente do verbo é o advérbio. Tá bom? O advérbio, ele é dependente diretamente do verbo. Aí nós temos as palavras de ligação, que eu não gosto de chamar de ligação, eu gosto de chamar de coesão, porque há várias formas de fazer coesão. E uma delas você pode fazer pela preposição ou pela conjunção. O que a preposição faz? Ora, Edson, é fácil. A preposição, ela liga. A preposição liga. A conjunção liga. Mas, Edson, elas fazem a mesma coisa? Qual a diferença? Fácil. A preposição, ela liga duas. Duas o quê? Preposição não começa com P? P de palavra. Então, a preposição liga 2 palavras. E a conjunção vai ligar 2 orações. Então, continue olhando na tela. O mais importante, tudo que orbitar um substantivo, tudo que orbitar um nome, a partir de hoje você já sabe. Ou é um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome. Outra coisa não poderá ser. Então, tudo que orbita um substantivo é um artigo, um numeral, um adjetivo ou um pronome. Por isso que eles vão estar sempre juntos a um nome. Então, mais tarde, na sintaxe, eles serão chamados de junto-nome, de adjunto adnominal. Então, vamos aqui a um duelo, né? Opa, eu tenho aqui algumas orações para vocês. Põe na tela inteira, para as pessoas terem bastante, para terem uma visão boa, né? Tenho bastante dinheiro. Olha só que maravilha. Isso é quando você estiver no poder público, né? Tenho bastante dinheiro. O que você tem? Você tem dinheiro ou você tem bastante dinheiro? Edson, eu tenho bastante dinheiro. Então, bastante está se relacionando com quem? Com dinheiro. Dinheiro é um verbo ou um nome? Dinheiro é um nome. Então, bastante só pode ser um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome. Bastante é um artigo? Não, porque artigo é o, a, os, as. É um adjetivo? Eu posso dizer homem bastante, mulher bastante? Não. Será que é um numeral? Vamos contar de 1 a 10? 1, 2, 3, 4, bastante, 5, 6, bastante. É assim que eu conto? Não. Então, bastante só pode ser o quê? Um pronome. Muito bem. Agora, já que eu sei a classe, eu vou perguntar, que pronome é esse? Quanto dinheiro você tem? Ora, eu tenho bastante. Bastante quanto? Não sei. Então, ele é um pronome não sei. Olha que interessante, um pronome indefinido. Segundo, ela fala bastante. Aí eu vou perguntar a você, ela fala ou fala bastante? Ela fala bastante. Então, bastante está se relacionando com fala. Falar é um verbo. Então, bastante só pode ser um advérbio. Agora, olha aí, o bastante foi pouco, né? O que foi pouco, senhores? O bastante. Então, bastante está se relacionando com quem? O é um artigo. E o artigo só se relaciona com quem? Com o substantivo. Então, bastante é um substantivo. Certo aluno procurou você. Quem procurou você? Ora, certo aluno. Foi o aluno ou foi certo aluno que procurou você? Foi certo aluno. Então, certo está se relacionando com aluno.
Aluno é um verbo ou um nome? Aluno é um nome. Então, certo só pode ser um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome. Será que ele é um artigo? Não, porque artigo é o, a, os, as. Será que certo é um adjetivo? Homem certo, mulher certo? Não fica nem bem falar isso, né? Certo é um numeral? 1, 2, certo, 3, 4, 5, certo? Não. Então, certo, com certeza, é um pronome que acompanha o substantivo. Viu só? Olha que interessante. Volta para mim. Então, esse é o campo da morfologia. Não, pode voltar, Marcos, para mim. Então, é um campo da morfologia, um campo onde você apenas classifica uma palavra, tá, dentro de um texto. E você já pode começar a treinar isso. Antes de nós trabalharmos as classes de palavras, você já pode trabalhar isso aí, tá bom? Agora eu tenho um desafio para você. Vamos lá? De olho na tela. Um desafio com Edson. Direto da FCC, as expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto, você sabe muito bem que o adjetivo ele vai se relacionar com um substantivo, certo? Então, vamos ver quem está se relacionando e quem não está. Cuidado com esses enunciados, eles são perigosos. Eu quero exceto. Todas as expressões são adjetivos, exceto... Vamos lá. O homem sem entusiasmo não trabalha. Quem é que não trabalha? O homem? Não, é o homem sem entusiasmo. Então, sem entusiasmo está se relacionando com quem? Homem. Homem é um verbo ou um nome? Nome. Então, sem entusiasmo só pode ser um adjetivo. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Ela demorava como, hein? Ela demorava de propósito. Ela demorava de propósito. Então, de propósito está se relacionando com demorava-se. Demorava é um verbo ou um nome? Ora, é um verbo. Então, se é um verbo, de propósito só pode ser o quê? Um advérbio. Advérbio, olha aí. Letra B de bola. Viu só? Os bichos da terra fugiram em desabalada carreira. Que tipo de bicho fugiu? Os bichos da terra. Então, da terra está se relacionando com bichos. Bichos é um verbo ou um nome? É um nome. Então, da terra só pode ser um adjetivo. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da Caatinga sem fim, tirado das páginas de Raquel de Queiroz, né? O 15, maravilhosa obra. Então, que Caatinga era essa? Caatinga sem fim. Caatinga é um verbo ou um nome? Ora, Caatinga é um nome. Então, sem fim só pode ser um adjetivo. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Que tipo de homem é esse? Ora, é um homem da roça. Então, homem é um nome, da roça só pode ser um adjetivo. Tá? Viu só? Fácil demais. Então, senhores, marcamos a letra B de bola, onde eu tenho um advérbio. Volta, Marcos, para mim. Muito bem. Então, esse é o campo da morfologia. Não é um campo muito difícil, certo? Agora nós vamos para a sintaxe. A sintaxe, ela vai estudar os termos da oração. Vai estudar a pontuação, a regência, a concordância, a crase. Na sintaxe, você vai ter uma parte bem ampla da gramática, né? Ela vai estudar a disposição das palavras, tá? Onde elas estão, a função que ela vai ocupar. Vou dar um exemplo bem claro para vocês de morfologia para a sintaxe para facilitar bem. Olha aqui. Estão olhando? Ó, isso. O que é isso aqui? Isso aqui é uma caneta, certo? Para que ela serve? Ó, então eu tenho aí a morfologia e a sintaxe. Morfologia, o que é isso? Caneta. Isso aqui pode ser um carro 0 km? Não, isso aqui sempre será uma caneta. Para que ela serve? A função dela. Então isso será sintaxe. Vamos ver a disposição dessas palavras. Quando elas estão dispostas, Marcos, de olho na tela, elas formam o quê? Frases, orações e períodos. O que é uma frase? É qualquer coisa que você diz que tem sentido completo. A frase, ela pode ter uma palavra, oi. Ela pode ter duas palavras, bom dia, boa tarde, boa noite. Ela pode ter três palavras, que dia maravilhoso. Quando eu disse para você que dia maravilhoso, havia aqui algum verbo, alguma coisa? Não, certo? Mas tem sentido completo? Ótimo. Então, é uma frase. Já a oração é tudo que eu digo que contém um verbo. A oração ela não precisa ter sentido completo, ela só precisa de um verbo. E o período é uma oração organizada. Quando você dispõe essas palavras, tá, elas formam termos. E esses termos eles podem ser o quê? Essenciais, integrantes e acessórios. Olha que maravilha, né? Preste atenção.
O que na morfologia você chamava de nome, agora você chama de sujeito. E o que você chamava de verbo, hoje você chama de predicado. Viu só? Então, atenção, olha para o quadro. Bebi. Quantas palavras você tem aí? Muito bem, uma, certo? Ótimo. Isso é morfologia. Não me interessa mais morfologia, só me interessa sintaxe agora. Muito bem. Agora, quantos termos você tem aí? Termos? Não são um? Não. Eu tenho aí 2 termos. Quais são os termos? Eu tenho o sujeito e o predicado. Bebi. Quem bebeu? Eu. O que foi que eu fiz? Bebi. Viu só? Então, você tem aí uma oração, porque contém um verbo, com 2 termos, o sujeito e o predicado. Essa oração precisa de mais alguma coisa? Lógico que não. Por quê? Porque ela tem todos os termos que eu preciso, os termos essenciais. Mas ela está completa? Não. Bebi o quê? Então, essa oração ela precisa de um complemento. Ela precisa de um termo integrante. Então, quando perguntarem a vocês o que é um termo integrante, ora, termo integrante é o que vai complementar a oração. E eu só posso dar complemento para 2 coisas. O que, Edson? O nome e o verbo. Tá? Quando eu der um complemento ao nome, ele será chamado de complemento nominal. Quando eu der complemento ao verbo, ele será um complemento verbal. Então, observem. Café. Bebi café. Você bebeu ou bebeu café? Bebi café. Então, café está se relacionando com beber. Beber é um verbo ou um nome? Verbo. Então, café é um complemento verbal. Precisa colocar mais alguma coisa nessa oração? Não. O máximo que eu posso colocar agora é um enfeite. E o que é esse enfeite? Ora, é um acessório. Esse enfeite ele será sempre junto ao verbo e junto ao nome. Quando estiver junto ao verbo, ele é um adjunto adverbial e junto ao nome é um adjunto adnominal. Então, observem. Eu bebi café quente. Ora, interessava se era quente? Não, quente é só um acessório, tanto é que se eu tirar, nada acontece com a oração. Então, todos esses campos nós vamos ver detalhadamente nas nossas aulas, tá? A partir de hoje. Então, quente passa a ser um termo acessório, e você bebeu quente ou bebeu café quente? Ora, eu bebi café quente, então quente está se relacionando com café. Café é um verbo ou um nome? Nome. Então, quente está junto ao nome. Ele é um junto nome. Ele é um adjunto adnominal. Ok? Muito bem. Volta para mim, Marcos. Esse é o campo da sintaxe, né? Nós também temos o campo da semântica. A semântica, ela vai estudar o significado das palavras em seu sentido denotativo ou conotativo. Vai estudar o significado contextual dessas palavras. Agora, é interessante que muita gente, quando estuda semântica, pensa que tem que decorar o dicionário do Aurélio, né? O que é isso? A semântica de concursos públicos ela está mais preocupada em saber a diferença entre seção, 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 seção. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe a diferença entre afim junto e afim separado? Se não junto, se não separado? Agora, um vocabulário é sempre bom, né? Eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá? De olho na tela. Muito bem. Eu quero que você indique a alternativa correta. O ladrão foi apanhado em flagrante. O ponto é a interseção de 2 linhas. As despesas de mudança serão vultuosas. Foi uma violenta coalizão de carros. O artigo incerto foi aplaudido. Olha, muito bem. Vamos ver aqui o que eu tenho. O ladrão foi apanhado em flagrante. É flagrante ou fragrante? Ora, é flá, que vem de flagra, né? De evidente. Então, o ladrão foi apanhado no flagra, em evidência. Por que, Edson, não pode ser a letra B? Porque interseção com C é no sentido de intervir, né? Ele fez uma intervenção. Aqui é interseção, com S, tá? Então, olha aí. Interseção, C cedilha. As despesas de mudanças não podem ser vultuosas, porque vultuosas é congestionado, é inchado. Elas são vultosas. Ou seja, volumosas. Foi uma violenta coalizão, não pode, né? Foi uma violenta colisão, né, de carro. Coalizão é um acordo de partidos, tá bom? E o artigo incerto, se ele está incerto, ele não pode ter sido aplaudido.
Ele foi inserido. Então, seria inserto com S, né? Muito bem. Volta para mim, Marcos. Né? Você está vendo o que é a língua portuguesa? Eu fiz aqui uma abordagem do que você vai ter nesse curso de 30 horas, né, de língua portuguesa comigo. Mas o mais importante é você perceber que o maior problema da língua portuguesa é que ela está sendo banalizada. O Ariano Suassuna, um dos mestres da língua portuguesa, há 4 anos, antes de nos deixar, ele fez uma entrevista para a revista Veja e falou, né, nessa banalização que a língua portuguesa está sofrendo. Né? Não deixe isso acontecer. Tudo que você aprender em sala de aula, leve para fora. Ah, Edson, mas se de repente eu começar a fazer isso, as pessoas vão me chamar de metido, vão me chamar disso, daquilo, outro. Aprenda algo comigo, né? Se a pessoa quer bem a você, se ela gosta de você, ela quer ver você para cima. Como ela não consegue subir, ela tenta colocar você para baixo. Use uma boa regência, uma boa pronúncia, você vai para o poder público, lá o sucesso está te esperando, tá bom? Eu sou o professor Edson Botelho, direto do estúdio do Sou Concurseiro, e vou passar com um módulo de língua portuguesa para você. Até a próxima! Olá, como vai? Eu sou o professor Edson Botelho, direto do estúdio do Sou Concurseiro, e vou passar. Pronto para ter sucesso na sua prova de língua portuguesa em concursos públicos? Na videoaula passada, eu mostrei para você o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer, não é? Então, já sabem, busque um material direto para concursos públicos para você ter êxito. Nós também falamos um pouco sobre textos, certo? A importância que tem. E hoje eu vou aprofundar isso com vocês. O assunto da aula de hoje é leitura, interpretação e compreensão de textos. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é: você realmente sabe ler? É exatamente a pergunta que eu fiz para você. Você sabe ler? Você sabe ler ou você decifra um código verbal? Preciso entender isso. Exatamente, porque há pessoas que leem um texto, mas há pessoas que não conseguem, elas apenas decifram o que está escrito lá. Para você ler, você deve também continuar com o exercício, passando para a interpretação e depois para a compreensão. E é muito interessante que eu sempre deparo com alunos que sabem ler, mas não sabem interpretar e compreender um texto. Às vezes os alunos leem, interpretam, mas não compreendem. Às vezes eles leem, não sabem interpretar, mas compreendem o texto. Então, tudo isso nós vamos tirar um diagnóstico agora para saber do que você é capaz de fazer, né? E dominar o sentido, né? Essa magia que eu acho a leitura mágica, né? Porque ela promove mudanças na vida das pessoas, né? Então, eu preciso que você entenda todos esses conceitos hoje. E o mais importante para nós é o conceito de texto, né? O que seria um texto? Todo mundo pensa que tudo que está escrito é um texto. Cuidado, hein? O texto ele é formado por palavras, mas, acima de tudo, ele é formado por ideias organizadas. Muitas vezes eu recebo redações que eu leio, mas não consigo entender, porque as ideias não estão organizadas. Então, essas ideias devem estar organizadas e relacionadas de acordo com o contexto em que ela está inserida. Muito cuidado com isso. Utilizando uma comunicação própria de você para que você possa interagir com o leitor. Não entendi, Edson? Lógico, você não vai escrever em norma culta no mais alto grau para uma criança de 10, 12 anos. Você tem que adaptar a língua portuguesa à necessidade de cada leitor. Você pode ver que nós temos jornais e revistas de níveis diferentes. Nós temos jornais populares, mas temos jornais que têm uma linguagem um pouco mais culta. Revistas populares e revistas mais cultas. Então, isso é muito importante. Eu tenho aqui 2 conceitos de textos que eu queria que você examinasse comigo. Então, põe lado a lado para mim. O primeiro é um conceito meu, né? Vamos dizer assim, um pouco exibido, enxerido. O Edson dá um conceito, né? Nem escritor ele é, né? Então, vamos lá. O primeiro, o Edson fala para vocês. Texto é a ideia de um autor. Eu tive uma ideia e resolvi escrever, colocar num papel, concretizar essa ideia que eu tive. Por que isso é importante? Porque a partir de hoje eu quero que você entenda que ideia é essa, que você possa tirar essa ideia do autor. O que ele está realmente dizendo para você? Segundo, um conceito da Dileta Martins, autora do livro Português Instrumental, que eu acho belíssimo esse conceito, né?
Texto é uma unidade de sentido com função comunicativa reconhecida e reconhecível por você, leitor. Gente, eu daria aí uma aula de 2 horas só com esse conceito aí, né? Mas vamos lá. Texto é uma unidade de sentido. Ó, muitas coisas que eu vou falar hoje nesta aula você não vai acreditar nem professar. Mas isso aí já é com você. Porque vocês trazem da escola uma herdade muito negativa, né? Primeiro que a escola ela não ensina nem ler, nem interpretar, nem compreender o texto. Porque se o oposto não fosse verdade, não teríamos essa dificuldade toda. Muitas vezes os alunos, eu noto isso em ensino médio, apesar de desde 97 não dar aula em ensino médio, mas eu observo que os alunos hoje têm dificuldade em resolver as questões de química, física, matemática, por não saberem ler o enunciado. E as questões de direito em concursos públicos são assim, muitas vezes você sabe o código, você sabe toda a teoria do direito, mas quando vai para o campo da pergunta, você acaba errando por não saber interpretar, ou melhor, ler, interpretar e compreender. Então observe, texto é uma unidade de sentido. Isso significa o quê? Que você vai ter que ler o texto de ponta a ponta sem interrupção. A leitura de um texto ela não pode ser interrompida, hein? De forma alguma. Cuidado com isso. Tá? Quando você está assistindo a um filme, está em um cinema, assistindo a um filme, aí de repente dá vontade de você ir ao banheiro. Você manda parar? Ah, não. Né? Não, o filme continua, você vai e perde aquela parte. Se você quando você volta, você é capaz de contar a parte que você perdeu? Não. Por quê? Porque você interrompeu. E há várias formas de interromper uma leitura. A primeira delas é aquela bárbara, onde o aluno pega o texto pela primeira vez e já vai logo sublinhando as ideias. Isso é um horror, senhores. Né? Por quê? Porque o texto é uma unidade de sentido. Então você tem que ler o texto de ponta a ponta para saber o assunto, né? O que o autor está falando realmente. Né? E o texto tem uma função comunicativa. Por quê? Ora, porque você lê, né, e interage com o texto. Né? Comunicação é isso, é quando você fala, eu entendo, eu falo, você entende. O autor escreveu aquele texto, eu entendi, eu começo a questionar, né? O que foi que aconteceu? Né? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Então, essa interação, né, ocorre nos textos. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Né? As meninas, os rapazes que são fissurados por horóscopos. Senhores, muitos homens são fissurados por horóscopos. Eu tenho aqui o meu câmera, né, o Marcos, ele todo dia antes de começarmos a gravação, ele só começa se ele ler o horóscopo. Então, nós estamos aí, ele inclusive já está até com um jornalzinho aí, de pior que ele ainda leu o meu, né? Então, olha a pergunta que ele faz, o que vai acontecer comigo hoje? Aí ele vai lá no jornal e lê. Tá vendo essa interação, como é interessante, né? E esse texto, ele tem que ter uma característica de ser reconhecido e reconhecível por você. Ora, reconhecido porque ele está em língua portuguesa. Então, você vai ler e você vai interpretá-lo. Olha que interessante. E reconhecível porque você tem todo o poder, todo o conhecimento para ver as classificações morfológicas, as funções sintáticas, as bases semânticas desse texto. Olha que interessante, né? Volta para mim, Marcos. Então, o mundo do texto é esse. Você vai ter que primeiro ler o texto, tá, de ponta a ponta para identificar a ideia principal. Lembra que eu disse para você, um texto é formado por ideias organizadas, certo? Eu trouxe para vocês 2 textos para nós começarmos a treinar. Marcos, tela inteira, por favor. Vamos ao texto 1. Meu melhor amigo foi atropelado por um professor que estudava os efeitos nocivos da poluição e a matança indiscriminada de gatinhos que estão abandonados. Todavia, a opção nem sempre traz felicidade, além de formar profissionais competentes, não tão bons como poderiam ser se gostassem da carreira. Volta para mim. Meu Deus, você viu aí a bagunça, né? Eu vou perguntar a vocês, esse texto é formado por ideias organizadas? Essas ideias estão relacionadas de acordo com a ideia, formando uma ideia? É lógico que não. Né? Agora, olha algo interessante, põe lado a lado para mim. Veja bem, se você procurar, você não vai encontrar aqui erros de grafia. Né? Olha aí, meu melhor amigo foi atropelado por um professor que estudava... Não temos erros de grafia, de acentuação gráfica. Se você prestar atenção, há conteúdo sintático para ser analisado. Sim, é só você treinar. Ó, tá? Quem foi atropelado? Meu melhor amigo, sujeito paciente, certo? Olha aí.
E esse professor, que tipo de professor era? Pega o quê? Qual é o antecedente? Professor. Então, esse aqui é um pronome relativo, que introduz uma oração adjetiva. Viu? Olha aqui, o todavia, dando ideia de adversidade, né? Olha só. Além de dando ideia de adição, o texto está bem coeso, né? Mas, infelizmente, ideia alguma ele passa para você. Volta, Marcos. Então, para ser um texto, ele precisa estar com as suas ideias organizadas. O texto é isso, né? Ideias organizadas e relacionadas de acordo com a ideia que o autor quer passar. Utilizando essa comunicação escrita, você vai interagir comigo. Eu recebo WhatsApps, e-mails de vocês. Então, nós temos que ter essa visão aí do que nós estamos passando. Agora, vamos lá. Eu quero também, em tela inteira, o nosso segundo texto. Vende-se cachorros poodles. Até o meu câmera ficou com um olhar crítico, né? Ele já está até rindo aqui pela placa. Agora eu vou perguntar, Marcos, tu está rindo por quê? Porque esse texto que você está lendo aí nesta tela é um excelente texto. Por quê? Porque as ideias estão organizadas, elas formam uma ideia e atingiram o objetivo do nosso escritor, né? Agora, por que você foi tão crítico assim? Porque você percebeu que nesse texto, né, você encontrou erros ou falhas, eu não sei, né? Erro eu não consigo entender, falha eu consigo. Vamos ver primeiro. Eu tenho aqui uma plaquinha formada por 3 vocábulos. Em cada um deles, eu não sei se eu vou ter um erro ou uma falha, certo? Vamos começar. Explorando se, assunto de nossa aula, mais tarde. Esse se é uma PA, partícula passivadora. Se é PA, mostra que a oração está na voz passiva. Então, eu vou ter um sujeito. O que é vendido? Cachorros. Cachorros está em número plural e o meu verbo está em número singular. Então, eu tive um problema aqui de concordância verbal, certo? Muito bem. No segundo vocábulo, na segunda palavra, eu tenho cachorros com X, né? Porque esse cachorro ele sofreu mutação genética. Porque todo mundo sabe que cachorro é com CH. E poodles é uma palavra de origem estrangeira, certo? Então, totalmente escrita de forma errada. Então, observe. Eu tenho 3 palavras, em cada palavra eu tenho uma falha ou um erro. Eu tenho uma falha. Por quê? Porque eu consigo ler essa placa perfeitamente bem e entender a ideia. E esse jovem aqui, que está aqui, ele atingiu todos os objetivos que ele queria. O que ele está fazendo? Vendendo. O quê? Cachorros. Que raça? Poodles. Precisa dizer mais alguma coisa? Lógico que não. Então, nesta plaquinha dos cachorrinhos poodles, você tinha um texto e um excelente texto, apesar de todo o erro que você encontrou, de concordância, de grafia, etc. Tá bom? Muito bem. Então, vamos começar. Leitura, exatamente. Primeiro tópico que nós vamos ter que trabalhar. Primeiro de tudo, senhores, que nós temos um problema, que isso vem da escola, que não incentiva a leitura. Eu, durante essa minha jornada como professor, eu já encontrei vários alunos de todos os tipos, de todos os gostos, né? Quando eu digo o aluno que tem um gosto, uns preferem português, outros preferem inglês, outros preferem francês, outros preferem matemática, aquela confusão. Uma sala de aula sempre é heterogênea. Mas até hoje eu não encontrei um aluno que diga eu adoro ler, eu gosto de ler. Né? Primeiro que quando ele diz isso, eu já sei que ele está mentindo. Né? Por quê? Porque você não gosta de ler, você não adora ler. Você lê o que você gosta, você adora ler o que você gosta. Edson, eu leio 15 livros por mês, você pode ler até 40, mas você vai ler livros que você gosta. Isso traz um problema para o concurso público, porque sempre o texto que aparece na minha prova é um texto que eu não gosto. Viu só? Então, temos aí os nossos pontos para começarmos a trabalhar. Na década de 90, havia um guru da administração chamado Jack Welch, que me ensinou, não assisti às palestras dele, apenas li, mas me ensinou algo muito interessante que eu transmito para os meus alunos em sala de aula. Para você se tornar um leitor, comece a treinar. Então, torne-se um leitor de 5 minutos. Ele sempre dizia, né? Você que é um empresário, trabalha muito, tem família, torne-se um leitor de 5 minutos. Então, durante todos os dias, você procure ler algo por 5 minutos. Eu já disse na primeira aula, na nossa primeira videoaula,
Senhores, concurso público é uma dedicação. E você comigo vai ter que aprender a estudar. Lembra, na videoaula passada eu te dei um exercício. Qual foi? Leia um texto em voz alta todos os dias por 1 minuto, para que você possa articular bem as palavras. O exercício de hoje, qual é? Eu preciso que você leia por 5 minutos. Então, torne-se um leitor de 5 minutos. Isso acontece, já aconteceu com vários alunos. Aí, de 5 minutos, ele começa a gostar tanto, né, que todo dia ele lê 5 minutos, aí ele passa a ler 6, passa a ler 7, passa a ler 8. A vida é assim. Mas eu preciso que você faça isso. Aí você vai interpretar um texto, tá? Muito bem. Todo mundo pensa que interpretar um texto é algo do outro mundo. Inclusive, as pessoas dizem assim, olha, você não sabe interpretar um texto. Coisa feia isso, né? Geralmente se cobra muito a interpretação de textos em concursos públicos, mas aquela interpretação literal, né? Aquela que é mesmo, né? Mas eu tenho visto muito em provas, nas provas mais atuais, uma cobrança da interpretação de texto de uma forma mais aprofundada. As bancas elas cobram pelo menos 2, 3 questões que envolvem interpretação, né? Então é bom ficar atento para isso. Edson, o que é interpretação? Ora, a interpretação de texto é o que nós podemos concluir sobre esse texto, depois de estabelecer conexões entre os que está escrito, né? São as conclusões que você tira. Resumindo, interpretação de texto é quando você lê um texto e é capaz de contar a história do que você leu. Você assistiu a um filme e é capaz de contar a história do filme que você assistiu a. Aí está o problema, né? Muitas pessoas falam, olha, você não sabe interpretar um texto. Para você interpretar um texto, ligue para 0800 339940 e compre meu módulo por R$ 99,99. O que é isso, gente? Interpretar um texto, todos vocês sabem. Eu só preciso saber que nível de interpretação você tem. Ah, Edson, mas eu não sei interpretar texto mesmo, eu tenho certeza. Não, você sabe. Quer que eu prove para você? Eu vou dar 2 textos para vocês e eu quero que vocês me digam qual é a ideia que o autor está passando. Interprete os textos para mim. De olho na tela. O que é que esse texto está dizendo? Ah, está dizendo o quê? Silêncio. Faça silêncio. Então você diz para o Edson que não sabe interpretar um texto? Se você não soubesse, você estaria dizendo o quê? Olha, está dizendo que vai haver uma festa hoje na rua, às 19, à 1 da tarde. Olha o dedinho aí, à 1 da tarde. Né? Não, não é isso. Ele está dizendo silêncio. Segundo texto. O que está escrito aqui? Isso, não fume. Né? Ou ele está dizendo fume à vontade? Não, Edson, está escrito não fume. Ó, se no primeiro está escrito silêncio e no segundo está escrito não fume, como é que você diz para mim que não sabe interpretar um texto? Tem algo errado aí, né? Volta para mim. Então, a interpretação ela é isso, né? É o que você atribui. Agora, os níveis de interpretação é que você vai ver qual é o seu para poder trabalhar. Sabe que o seu é nível 1, 2, 3, 4 ou 5? Em uma sala de aula de concursos públicos, os níveis, como elas são heterogêneas, eles estão sempre entre 2 ou 3, né? Mas isso não significa que você não pode passar para o nível 5. Como é que você faz isso? Ó, terceiro exercício que o Edson está passando para vocês, né? Todos os dias, procure, leia um texto em voz alta, torne-se um leitor de 5 minutos, lá vai o terceiro. Você pega um artigo de jornal, principalmente o jornal popular, né, que são os melhores para fazer esse tipo de trabalho. Aí você pega os artigos pequenos, depois você vai aumentando, aí você corta, porque hoje os jornais são muito pictórios, né, são carregados de cor, e aí você recorta, e aí você lê o jornal, mas apenas uma vez. Vou dar um exemplo. Né? Você pega, lê de ponta a ponta, sem interrupção, nada de riscar, sublinhar, nada, não. Lê o jornal de ponta a ponta, aí guarda, pronto, guardou, e aí você vai fazer umas perguntinhas para o jornal. O texto fala de quê? O que aconteceu? Como aconteceu isso? Quando aconteceu? Por que aconteceu? Onde aconteceu? Quais são as causas? Eu acho engraçado que vocês passam horas e horas falando no WhatsApp, mas não querem conversar com o meu texto por 1 minuto. Então, quando você fizer isso, você vai aumentando o seu poder de absorção de ideias, de conteúdo. Edson, que tipo de texto? Qualquer texto, tá? Mas pega um texto de jornal que são textos bem fáceis para você trabalhar. Feita a interpretação, feito o trabalho de interpretação, aí você passa para a compreensão.
A compreensão de texto significa decodificá-lo, né, para entender o que foi dito. É como se de repente você rasgasse todo o texto e fosse montá-lo, né, como se fosse um quebra-cabeças. Você vai fazer uma análise objetiva, aprofundada, da assimilação das ideias, das classificações morfológicas, das funções sintáticas. Então, tudo o que o texto tem, você vai trabalhar. Tá? Então, como eu disse para você, ou então é um texto que você corta linha por linha, mistura tudo num saquinho, depois você vai tirando uma por uma e vai montando a ideia. Quando você fizer isso, porque você está compreendendo o texto. Agora, cuidado, tá? É possível você compreender o texto sem interpretá-lo. É sim. Se você é uma pessoa que estuda muita gramática, isso é possível, tá? Vamos a um desafio para vocês. Tela inteira. Eu quero que você faça a compreensão e a interpretação desse texto para mim. Fiz uma cirurgia com 16 anos. Não fiz pelas outras pessoas. Fiz para me olhar no espelho e me sentir bem. Eu sinto como se o meu corpo tivesse absorvido silicone, como se o peito fosse meu mesmo. E meu pai pagou e ele é meu. CS, 17 anos, sobre cirurgia plástica que fez nos seios ontem na Folha. Lado a lado, tá? Põe aí, Marcos, lado a lado para mim. Né? Então, o texto fala de quê? Né? De uma jovem de 16 anos que fez uma cirurgia. Que tipo de cirurgia? Estética. O que foi que ela fez? Colocou silicone nos seios. Tá? Quem pagou a cirurgia? O pai. Tá vendo só o que foi que eu fiz? Perguntas para o texto. Perguntas essas que vocês poderiam fazer, tá, todos os dias quando estivessem trabalhando um texto. Agora vamos ver. Atenção. Tá? Eu tenho aqui nesse texto uma ambiguidade textual. Exatamente. Né? O que é ambiguidade? Um duplo sentido. Esse texto está muito mal redigido e eu quero que você me diga que ambiguidade é essa. Olha aí, você fazendo já a compreensão do texto. Há uma falha na hora de passar a mensagem. Autoestima. Fiz a cirurgia com 16 anos. Não fiz pelas outras pessoas. Fiz para me olhar no espelho e me sentir bem. Eu sinto como se meu corpo tivesse absorvido o silicone, como se o peito fosse meu mesmo. E meu pai pagou e ele é meu. CS, já que é uma criança, né, de 17 anos, sobre cirurgia plástica que fez nos seios ontem na Folha. Percebeu a ambiguidade? É bem séria, né? Onde está, Edson, que eu não consigo ver? Aqui, ó. Viu só? A nossa colega de 17 anos falou sobre a cirurgia plástica que fez nos seios ontem na Folha. Exatamente. Ela fez a cirurgia dela ontem na Folha de São Paulo. Olha só que interessante. Enquanto os jornalistas estavam terminando as pautas, escrevendo, ela estava sendo submetida a uma cirurgia em plena sala, né? Colocando silicone. Ou, né, sobre a cirurgia plástica que ela fez nos seios. Só que ela fez com 16 anos e agora ela está com 17, então ela vai falar um pouco dessa cirurgia. Quando foi que ela fez a cirurgia? Aliás, quando foi a entrevista, perdão? Ontem, na Folha de São Paulo. Mas, como eu disse para você, né, o texto ele está mal redigido, porque há essa ambiguidade nele que você conseguiu captar pela capacidade que você tem para compreender os textos. Então, isso é compreensão, tá bom? Interpretação, volta para mim, é quando você lê um texto e é capaz de contar a história do que você leu, e compreensão, um detalhamento desse texto. Se você passar pela leitura, pela interpretação e pela compreensão de textos, chegou a hora de você ser um pouco mais seleto, fazendo o quê? Um estudo das qualidades de um texto. Quais são essas qualidades? Põe lado a lado para mim. Você vai ter a coesão textual, a coerência e a concisão textual. Todos os textos eles vão precisar, olha, isso já vai ligar com o trabalho de redação que nós vamos fazer lá nas nossas últimas videoaulas, tá? O curso é completo, tem interpretação de texto, redação, gramática. Então eu quero que você trabalhe bem a coesão, a coerência e a concisão, que vamos ter uma aula especial disso aí, hein? Mas o que é coesão? Coesão é uma articulação de ideias dentro de um texto, né? Você vai pegar elementos que formam aquele texto e vai articulá-los para que eles formem uma oração, um período, um parágrafo, um texto. Já a coerência é a lógica. Quando você escreve algo para alguém, tem lógica?
Quando você manda um WhatsApp para alguém, a pessoa entende o que você escreveu? Então você é coerente. E a concisão, o que que é? Uma síntese. Volta para mim, Marcos. Então esses três elementos, eles lógico que muitas vezes eles não estão ligados um com o outro. Por exemplo, um texto ele pode estar coeso, mas pode não estar coerente. Isso funciona bastante, né? Coesão, né, ela é perigosa. Por quê? A coesão são as corretas conexões gramaticais. Muitas vezes nós fazemos conexões de forma errada, como, por exemplo, vou no banco. Né? Então, essas conexões existentes entre as palavras, as orações, as frases, os parágrafos, é que vão compor uma ideia. Enquanto a coesão se preocupa com a forma do texto, como ele foi produzido, a coerência ela vai discutir o quê? Os valores expressos, né, o conteúdo do texto, a ideia do texto. Preste atenção agora. Um texto coeso, olha aí, um texto coeso não é necessariamente um texto coerente. E um texto coerente não é necessariamente um texto coeso. Como eu disse para você, as duas não se relacionam. O ideal é que elas se relacionassem, mas isso não acontece. Quer ver uma coisa? De olho na tela. Texto 1. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Que horror, né? Muito bem. Agora, se você prestar atenção, esse texto está bem coeso. Olha só. O dia está chuvoso, pois... Olha aí a explicação. Encontrei vários amigos no cinema, ainda que, concessão, embora... Esse fato, que fato? O dia está chuvoso, esse é algo que eu já disse. Um elemento de referência muito bom. Ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Coeso ele está. Né? Agora, né, coerência passou longe. Agora, olha o próximo texto. Crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Há coesão? Não, olha aqui. Eu não tenho as ideias ligadas. Olha aí. Porém, se você prestar bem atenção, passa uma ideia para você. Então, eu posso dizer que esse texto, ele está coerente, mas não está coeso. Não é interessante isso? Volta para mim, por favor. É como eu disse para vocês, né? O texto coeso não é necessariamente um texto coerente. E vice-versa. Que maravilha, né? Já a concisão textual, ela vai muito pelo resumo, síntese. Cuidado, tá? O poder público ele não tem tempo a perder. Por isso, digo que tem que ser dito, não encha a linguiça. Vamos ver um texto aqui? Vamos ver a capacidade que nós temos. Tela inteira. Capacidade que nós temos para absorção de ideias. A corrupção é um problema sério que o governo precisa resolver. Pesquisadores afirmam que os fatos precisam ser analisados a fim de encontrar um consenso geral, visto que haviam muitas teses para estudo. Eu sei que muitos de vocês já ficaram escandalizados com o que leram, né? Mas aprofundando um pouquinho, vamos fazer uma correção nesse texto. A corrupção é um problema sério. Senhores, parem com isso, né? Isso se chama pleonasmo. Né? Por quê? Porque todo problema ele é sério. Então, nada de problema sério. É subir para cima, descer para baixo, é isso? Não. Pleonasmo vai além disso, tá? Então, volta para mim, Marcos. Cuidado quando vocês estiverem utilizando esses adjetivos explicativos, que nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Então, cuidado com problema sério, fatos reais, tenha cuidado com isso, tá? Certeza absoluta, conclusão final, acabamento final, cuidado com esses exageros linguísticos, tá? Então, problema sério? Não. Então, olha só, eu já comecei a diminuir o nosso texto, né? Muito bem. A corrupção é um problema, acabou, que o Brasil precisa resolver. Pesquisadores com Z, coitado, ele não teve um bom resultado, né? Afirmaram, pesquisadores com S, por favor, tá? Aula de ortografia mais tarde. Afirmaram que os fatos precisavam ser analisados com Z, que horror. Tá? Afim junto é quem tem afinidade. Tá? Nós estamos aqui com finalidade, então é afim separado, tá? A fim de encontrar um consenso geral, ora, se é consenso só pode ser o quê? Geral, né? Outro pleonasmo horroroso. Tá? Visto que haviam muitas teses, haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Cuidado. Tá? Então, ele não pode ser flexionado. Na aula de verbos, nós vamos ver isso. Então, havia
muitas teses para o estudo. Muito bem. Então, cuidado. A concisão, ela é a chave para uma boa produção de texto. Então, você viu as coisas que nós eliminamos aqui, né? Tirando esses ajustes todos, ó, olha aí, tirando os ajustes, eu acabo ficando com a ideia. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui minha caneta. Acabo ficando com a ideia. Vamos tirar esse geral que eu apaguei por acidente, tá? Então, olha aí, eu já comecei a fazer a limpeza nesse texto, tá bom? Volta para mim agora. Né? A leitura, como eu disse para vocês, ela é uma questão de exercício, tá? Eu tenho, às vezes, escritores que lançam as ideias sobre textos e tudo, mas são mal interpretados. Como mais tarde eu vou mostrar que o William Berg falou que a interpretação depende de cada um. E é mesmo, a interpretação depende de cada um. Só que algumas pessoas entenderam isso de forma errada, dizendo que, eu vou ler um texto, vou interpretar do jeito que eu quero. Não, não é por aí. Quando ele falou que a interpretação depende de cada um, é porque chegou a hora de você, concurseiro, sentar e começar a adquirir o hábito da leitura, fazendo aquele exercício de ler por 5 minutos todos os dias. Esse é o segredo, tá bom? Olha, eu já disse, concurso público é uma questão de disciplina, de dedicação exclusiva para isso. São poucos meses, mas você consegue. Muito obrigado pela participação de todos, eu me despeço por aqui, eu sou o professor Edson Botelho, dos estúdios do Sou Concurseiro e vou passar com o módulo de língua portuguesa. Sucesso a todos e obrigado.